Bom dia, garotada. Como é que vocês estão por aí? Tá tranquilo? Tá suave em casa hoje? Coisa boa. Para você que tá acabando de chegar, acordou aquele dia bonito, tá friozinho, né? Mas temos que estudar, né? Assim não. Nós já estamos por aqui desde cedo, desde as 9. Lembra o nosso compromisso? De 9 às 12 aqui ao vivo. Primeira aula, para quem perdeu, nós tivemos a aula de inglês, exatamente. E agora já está aqui do meu lado o professor Paulo Alberto, que vai estar dando aula de arte e música para você. Mas segura aí, já nós estamos de novo aqui. Pessoal, vamos àqueles nossos avisos bacanas. Para você que está chegando agora, para você que já está aqui acostumado conosco, você já sabe tudo que rola, né? Não? Ah, vou te avisar. Pessoal, vamos lá, vamos começar pelo nosso Twitter, isso mesmo. O nosso Twitter é @escolaemcasadf, beleza? E eu tenho também o @TV Justiça. Não está inscrito? Para tudo, corre lá, se inscreve. Ah não, professor, não tenho conta. Calma, se você não tem conta no Twitter, faça uma conta para os seus estudos. Lembre-se, estudar quebra barreiras e aumenta a sua dignidade social. Então, corre lá, cria uma conta só para isso. Para estudar, coisa séria, né? Então, @escolaemcasadf, @TV Justiça. Bem, como é que funciona a nossa programação? Eu gosto sempre de deixar lá no Twitter, tá aqui comigo, eu fico aqui monitorando. Enquanto você está aí, eu estou aqui monitorando e anotando a aula aqui também de música, então eu vou adorar hoje. Então, eu estou sempre anotando com você. Aí você registrou tudo, você tem que saber que é o seguinte, segunda a sexta, aqui, nós estamos aqui, sempre de 9 às 12. Terça e quinta é o nosso horário ao vivo. Ué, que maravilha, né? De 9 às 12 também. Junto conosco, o pessoal da TV Gênesis, canal 24, também tá passando lá. Então, para caso você conhece alguém que não conseguiu sintonizar a TV Justiça, algum colega seu, pede para ele ir lá na TV Gênesis também, que está disponível lá. Agora, se a pessoa não conseguiu nem aqui, nem lá, você está sabendo de tudo, você está acompanhando seu amigo, pede para ele dar um pulinho lá no YouTube, tá bom? Que aí tem lá, TV Justiça. Da TV Justiça está transmitindo agora em tempo real. Agora, se você perdeu a primeira aula, chegou agora, não, calma, relaxa, não se desespere. Inglês é interessante, importante, claro que é, você perdeu. Às 13 horas, de 13 a 16, nós vamos estar pela TV União, canal 11.1, beleza? Anotou tudo aí? Tudo registrado? Então acompanha sempre a gente, estamos sempre ligados, estamos sempre anotando com você. Registrou, tá tudo certo, tudo redondinho para você? Ótimo. E aí eu vou aparecendo aqui de novo, qualquer dúvida, manda lá no Twitter, manda lá, @escolaemcasadf, que eu vou respondendo aqui para vocês já, tá bom? Vamos lá então? Vamos começar então aqui com o professor de arte e música, professor Paulo Roberto, ele vai se apresentar, vai dar um oi para vocês. Eu estou ali no meu caderninho, estou anotando tudo, estou curtindo essa aula. Professor, excelente aula para o senhor. Obrigado, valeu, totalmente. Bom dia, turma. Maravilha estar com vocês aí neste momento. Vocês estão se cuidando, né? Estão todos aí se protegendo, né? Em isolamento, que é bastante importante, e estudando também. Ah, que maravilha, a gente tem que estudar. Hoje, né, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo, tá? Eu trabalho no 104 da Ceilândia. Tá? Um abraço para todo mundo aí da Ceilândia. E vamos falar um pouco de arte, mas especificamente nós vamos falar de música. Ah, mas o que nós vamos falar de música? Vamos falar um tema bastante interessante que hoje nós vamos fazer aí um x-tudo, uma mistureba aí de assuntos, né, ligados à música. Nós vamos falar sobre os parâmetros do som. Ué, mas olha só, gente, os parâmetros do som, o que são? Poxa vida, se a gente for olhar, né, esta matéria vai servir para muitas coisas mesmo. E nós temos, pode passar aí para mim, né, que entender que o som é a matéria-prima da música. Quando eu começo a trabalhar, né, música, uma das primeiras coisas que me deparo é o som. Então, o som é essa matéria-prima. Mas para que eu possa trabalhar com essa matéria-prima, eu preciso entendê-la, ok? Vamos lá? Vamos ver mais, pode passar? Olha só, aqui nós temos, neste quadro, o que nós temos normalmente é a escrita musical. Essa escrita musical, ela é recente, ela tem
1000 anos? Poxa, mas isso é recente? Sim, na história é bem recente. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Esta foi a forma que as pessoas acharam, tá, que seria eficaz e é eficaz de transformar algo tão etéreo que é o som, algo que a gente não consegue pegar, que é o som, né? Transformar em papel. Essa é a nossa escrita musical. Algumas pessoas acham que isso daqui é bastante difícil de entender. Não, isso é muito simples. É claro que assim como o alfabeto, assim como qualquer linguagem, nós precisamos, sim, de um treino. E a música, quando a gente escreve, a gente representa ela no papel a partir desta linguagem. Mas vamos lá, pode passar. Nós vamos... mas o que são os parâmetros do som? Os parâmetros do som, pode passar? São os aspectos relacionados, tá? São os aspectos físicos do som. É isso, é entender este fenômeno, entender como tudo processa. E legal nesta matéria, tá? Legal nesta matéria é basicamente, tá, a gente entender que ela serve tanto para a música quanto para qualquer outro componente. Pode passar. Então, olha só, este conteúdo só serve para a música? Claro que não, gente. Claro que não. Este conteúdo, ele serve para muitas matérias. Pode passar. Ele vai servir para matemática, vai servir para física, vai servir para medicina. Medicina? Peraí, só um pouquinho. Medicina? Como assim? Veja, ao escutar, né? A gente perceber os sons, o nosso corpo é um grande instrumento musical. Vai servir para as engenharias, vai servir para qualquer matéria onde a gente possa utilizar o som. Então, é isso. Hoje vamos ter aí um grande cenário do que é o som e como entendê-lo. Pode passar. Mas quais são os parâmetros do som? Nós temos aqui, tá, 4 parâmetros, que são altura, nós temos intensidade, nós temos duração e nós temos também o timbre. Vamos agora estudar cada um destes parâmetros. Vamos lá? Então, o primeiro parâmetro é altura. Gente, o que seria este parâmetro altura? Eles são, tá? Pode passar. O parâmetro altura é normalmente esta frequência. Quando falamos do parâmetro altura, nós falamos primeiramente da frequência do som. Olha que interessante. Quando eu tenho este movimento, nós temos aqui simulando um tubo. E isso é bem legal, tá? Porque a velocidade dessa frequência... Eita, você está falando de música ou de física ou de matemática? Estou falando de tudo, tá? Quando eu tenho a velocidade desta frequência, um som será mais agudo ou um som será mais grave. É assim que nós percebemos o som, pela velocidade da frequência. Olha só, galera. Então, quanto mais rápido essa frequência vibrar, o som vai ser mais agudo. Quanto mais devagar ela vai ser, também mais grave. E isso, turma, isso a gente vê nos instrumentos musicais. A gente vai olhar um pouquinho alguns instrumentos. Vamos lá? Eu trouxe alguns instrumentos aqui para que a gente possa analisar esta frequência. Vamos lá. Esse daqui, todo mundo conhece, né? O violão. Vocês já repararam que o violão, o violão tem as cordas mais finas, né? E cordas mais graves. Vocês já se perguntaram por que nós temos isso? Olha só,
Se eu for olhar a teoria das cordas, nós vamos ver que esta corda mais grossa, ela vai ter um som mais grave. É interessante. Depois, se vocês tiverem algum instrumento de corda aí na casa de vocês, façam um experimento. Coloquem um celular aqui dentro e gravem. Vocês vão ver o tanto que é legal. Então, se eu tenho esta cordinha mais aguda, ó, do que essa, nós estamos falando que esta corda vibra de maneira muito mais rápida do que essa. Isso é frequência. Então, o músico, né, quem faz música, nada mais é do que um alquimista do som. Ele transporta toda essa sonoridade e transforma isso em algo para que a gente possa ouvir. Então, quando eu toco qualquer nota, musical, o que eu estou fazendo? Junções de frequências mais graves e frequências mais agudas. Vamos pegar um outro instrumento, né? Olha só, vamos para as flautas. 2 tubos. Como é interessante, né? Nós temos flautas de todos os diâmetros possíveis. É claro que uma flauta onde o tubo seja um tubo mais grosso, com um diâmetro maior, este som será mais grave, ao passo que uma flauta, que o tubo seja com um diâmetro menor, vai ser mais agudo. Vamos pegar uma outra flautinha. Olha, temos 3 flautinhas aqui. Essas flautas, elas podem, né, e devem ter sons diferentes, do mais agudo para o mais grave. Vamos lá? Vamos ouvir o som de cada uma delas? Nossa, né? Essa flautinha, então, o som é muito mais agudo. Vamos à outra flauta, então? Essa daqui, em relação àquela, será mediana, porque o diâmetro é mediano. Então, se eu tocar... Então, esta faixa de som desta flauta será vai ser mediana em relação àquela primeira, ou será mais grave em relação àquela primeira, porque a vibração, a frequência será menor. Já esta flauta, essa flauta que poucos de vocês conhecem, essa daqui nós chamamos de flauta nativa americana. Ela é uma flauta dos indígenas, né, lá do lado do Pacífico, vindo da América do Norte até o final da América do Sul. Os indígenas têm essa flauta. Olha que som bonito. É uma flauta que chama os pássaros, então o som dela é mais encorpado. É um som mais bonito. Ele é feito, esse som, para justamente nos transportar às grandes florestas. Então, vamos lá. Eu só posso fazer sons mais graves numa flauta com diâmetro maior? Claro que não, gente. Como a gente viu aqui, se eu aumentar a frequência dentro deste tubo, eu terei um som mais agudo. Quando eu chamo, por exemplo, um pássaro, olha só. Então, quando eu tenho esse som, eu aumentei lá dentro a frequência. Temos uns outros instrumentos que são bem legais também. Esses, talvez vocês já conheçam, não neste formato,
tá? Mas no formato de um jogo, né? Zelda, quem já ouviu falar na ocarina? Ocarina da Zelda, uma ocarina azul, bonita, né? Eu tenho aqui uma ocarina Inca. Dá para ver aí? Nem sei, é tão pequenininha, né? Se ela é pequenininha, a vibração aqui dentro, a frequência aqui dentro, será também mais rápida, né? Então, nessa ocarina eu teria este som. Ah, mas e se eu aumentar o tamanho da ocarina? Vamos pegar uma ocarina um pouquinho maior? Olha aí, se eu aumentar, é claro que o meu som também será um pouquinho mais grave, porque a frequência lá dentro, né, será mais grave. Perceberam? E se eu aumentar mais ainda? Olha que legal, uma outra ocarina também bem maior. Olha só o som. Nossa, mãe, que sons bonitos. A gente pode passar do mais agudo para o mais grave. Por quê? Porque o diâmetro desse instrumento faz com que a frequência lá seja bem menor. Vocês estão vendo, gente? Música, matemática e física tem tudo a ver. Não dá para conviver separadamente música dessas outras matérias, desses outros conteúdos. Pode passar o nossa apresentação. Então, olha só. Aqui, vamos falar algumas palavrinhas-chave, né, que nos mostram justamente quando em uma prova de qualquer vestibular. E isso é legal, porque essa matéria também, ela serve para qualquer vestibular. Vamos lá? Então, olha só. Nós temos e falamos sobre grave e agudo. Nós falamos também, tá, sobre fino e grosso. Aqui, quando a gente fala e se refere a tubos e também a cordas. Vocês já repararam que o baixo, o baixo, as cordas são muito mais grossas? Por quê? Porque a frequência é menor e, consequentemente, nós temos aí um som mais grave. Vocês, quando tiverem a oportunidade, deem uma olhadinha num piano, vejam as cordas de um piano, tá? Nós temos desde o mais grave ao mais agudo, porque as cordas também vão mudando o comprimento, né? E vão mudando o calibre, é isso tudo que nos importa. Vamos lá, alto e baixo, porque quando eu falo a frequência baixa, nós temos um som mais grave. Quando eu falo numa frequência mais alta, aí eu tenho justamente um som mais agudo. Nós também falamos esta medição da frequência, aquela quantidade, a velocidade da frequência, ela vai ser em hertz, tá? Então, quanto maior o número de hertz, e o nosso ouvido é bem legal, porque a gente consegue ouvir de 20 a 20 mil hertz. Mas, professor, meu cachorro às vezes está uivando lá, eu comprei um apito e não estou escutando. Claro, o apito de cachorro, ele dá uma frequência muito maior, que o nosso ouvido não consegue escutar. Os golfinhos, as baleias, grande parte dos animais conseguem perceber as frequências muito mais agudas que a gente, tá? Existem estudos, por exemplo, a respeito de tragédias como tsunamis, né, que são ou furacões ou terremotos, que os animais percebem antes do ser humano, porque também as frequências emitidas são diferentes. Olha que legal, olha onde eu posso olhar a música, o som, essa matéria-prima. E aí, também, nós temos as notas musicais. Notas musicais? Sim, quais são as notas musicais? Todo mundo conhece, tá? As notas musicais, olha só, como eu disse para vocês, aqui nós temos a representação do som. Se eu quiser pegar uma nota dó, olha só.
eu estou fazendo este sonzinho. Então, alguém, né, pegou a representação, a frequência e falou, vamos organizar esta frequência? Ótimo, vamos organizar. E aí nós temos a nota Dó. Se eu quiser o Ré, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui um aumento da nossa frequência. É assim que a gente lê música. Quando a gente quer ler, nós usamos um pentagrama, nós usamos uma clave e nós usamos as bolinhas com símbolos, né? Para que a gente possa entender qual é a frequência e depois também qual é o tempo de cada nota. Gente, isso daqui é só a gente aprender cada um desses símbolos. Pode passar. Mas eu falei aqui sobre notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas de onde que vieram esses nomes? Porque todo mundo, se a gente pergunta quais as notas musicais, todo mundo aqui no Brasil fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas de onde, né? Quem foi que organizou com esses nomes? Eu vou contar um segredinho para vocês aqui, tá? Esses nomes são nomes religiosos. Sério? Sim! Esses nomes Dó, Ré, Mi, Fá, nada mais são do que o início, a primeira sílaba dos versos de um hino. Hino a São João Batista. Deixa eu contar essa historinha. Guido d'Arezzo, tá, no século X, ele foi o responsável por organizar o nome das notas musicais. Porque até então nós tínhamos nomes, mas eram nomes pagãos. Então, Guido d'Arezzo, nomes pagãos? Gente, vou contar uma outra ligação entre música e matemática. O pai da música que organizou toda essa escala, essas notinhas que eu falei para vocês, foi Pitágoras. Pitágoras era o grande gênio de todas as matérias, praticamente. E aí, o que acontece? Quando nós, no século X, Guido d'Arezzo ficou responsável por organizar as notas, os nomes das notas, ele já tinha em mente que precisava de 7 sons, terminando com o oitavo. Então, eu precisaria de... Olha só, essa sequência nos dá a impressão que falta alguma coisa. E aí vem a oitava. A oitava é justamente o dobro da frequência. Por isso, galera, quando cair em qualquer prova de vestibular, qualquer prova assim que precisam saber de notas musicais ou frequências, a oitava é o dobro da frequência. Ela vai se repetir sempre. Então, se eu tenho Dó, imagine que esse Dó seja 132 Hz, tá? Eu tenho outro Dó. Esse outro Dó vai ser exatamente o dobro, 264 Hz. É isso, olha como que é simples. E cada notinha dessa tem um número de Hertz, que é a quantidade de vezes que ela vibra. Voltemos então ao Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo falou assim, olha, nós vamos precisar de um verso, uma oração que tenha exatamente 7 versos, né? Então, essa oração, ele pegou uma oração a São João Batista e no século X, ele justamente pegou cada início de verso. Olha aqui, é o que está aqui na nossa televisão. A oração, ela é mais ou menos assim. Ut quent laxt, ressonare fibre, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labium reactum, Sanct Johannes. Sanct Johannes, S-I, né? São João. Esta oração, tá? Ela foi utilizada durante muito tempo desse jeito. Se nós pegarmos a primeira sílaba de cada verso, olha o que vai acontecer. Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá,
Si, Santianes, o J tem som de I. Olha que massa, que legal. Mas, professor, esse ut a gente não canta. Ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, ut. Nós não cantamos assim. Por quê? Olha, gente, depois de muito tempo, como diria a galera, depois de muita treta, esse ut, que era difícil de falar, esse ut é difícil de cantar, ele foi substituído por dó. Existe aí um ramo da música que fala que esse dó nada mais é do que dominus. Dominus, Senhor, Senhor. Então, quando eu, ao invés de usar ut, eu uso dó de dominus, né? Eu dou mais força a esta oração. Então, olha que legal. Toda vez que falamos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, se dó está repetindo a frequência, nós estamos intimamente falando, fazendo uma oração. Então, quando falamos dessas notas, foi assim, já há quase 1000 anos, que nós criamos o nome das notas musicais. Historinha legal, né? Poucas pessoas conhecem essa história, hein, gente? Mas é muito legal. Vamos passar, então? Outro parâmetro. Gente, olha só, o parâmetro que nós vamos ver agora é o intensidade. Está escutando, não? Ninguém está escutando o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque eu estou sussurrando. Intensidade é isso, é força, é força. O pessoal aí já ficou meio assim, será que não está funcionando? Tá, quando eu falo assim, eu estou falando bem fraquinho. Olha que legal, intensidade é isso. Pode passar, vamos lá? Então, mas na física, ai, meu professor, não faz isso não mistura a música com física. Dá para misturar. A onda que nós vemos, né, o intervalo de tempo é a frequência. Notas mais agudas e notas mais graves. Quando vocês veem aquele, né, gráfico no computador, eu sei que todo mundo gosta aí de fazer uma edição de áudio e aí vê aquela, né, aquele gráfico, vê aquelas ondas. Quando está muito juntinho uma da outra no intervalo de tempo, aquilo ali é frequência. Mas quando está bem para cima, aquilo ali é intensidade. O pessoal da física chama isso de crista e chama isso de vale. Olha que massa. Então, quanto maior esta crista, que é amplitude do som, tá? Quanto mais para cima tiver, mais forte é um som. Caramba, hein? É desse jeito que a gente tem, então, o parâmetro intensidade? Sim. Legal, né? Quando a gente vê um gráfico, a gente justamente de ondas, quanto mais para cima estiver a nossa crista, mais forte é o som. E aí você conta os intervalos e você tem justamente a nota musical. Pode passar? Vamos falar de algumas palavrinhas, né, mágicas, palavras-chave que podem acontecer em uma prova. Nós temos forte e fraco. Quando alguém fala para você, olha, fale mais forte, ela está querendo falar no linguajar musiquês ou dos vestibulares, aumente a amplitude. Se você aumentar a amplitude, você vai falar mais forte. E o mais fraco é justamente o diminuir esta amplitude, né? Nós ouvimos essa amplitude numa certa faixa também. Isso vai depender muito, né, de como está o nosso ouvido. Outra palavrinha-chave é dinâmica. Dinâmica é bem legal. Vocês já viram, tá, um maestro? Não? Vocês não sabem o que é um maestro? Não é possível. Um maestro ou um regente, vou generalizar, tá, gente? Vou generalizar. É aquela pessoa que fica à frente da orquestra, dos corais, e ele vai conduzir. Em alguns países, ele é chamado de condutor. Olha que legal. Ele é chamado de condutor. O maestro, né, ele não é só aquela pessoa que fica abanando
a mão, né? Ele fica, né? O pessoal fala, mas o cara está abanando a mão. Não, ele não está lá, até porque os músculos não estão com tanto calor assim. O maestro, ele é responsável, desde o período de ensaio, organizar tudo no ensaio até o grande momento, que é a apresentação. Gente, todo mundo, né? Muitas pessoas, pelo menos pela televisão, já viram uma orquestra tocando. Parece que está tudo tão ensaiadinho, e está. A dinâmica, quando o maestro faz a dinâmica, ele vai mostrar a força e fraco. Ele começa, com... Você vê nos detalhes do maestro. Se ele quer uma música, por exemplo, vamos lá. Vou voltar na primavera e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. O maestro, você consegue perceber na fisionomia e no gestual dele quando ele quer forte e quando ele quer muito mais fraquinho. Temos dinâmicas nas nossas músicas, porque você está falando mais de música de orquestra, de coral. Gente, claro, a dinâmica, ela serve justamente para dar a emoção. Vamos falar de um grande compositor, né, aqui de Brasília, Renato Russo. Quando ele canta aquela música Pais e Filhos, ele usa a dinâmica para dar aí para as pessoas uma sensação, muito mais emocionante. Deixa eu tomar um gole d'água aqui para Renato Russo. Precisamos de água, né? Vamos lá, então. Preparando, né? Quando ele canta assim... Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela está te preparando, o compositor está te preparando, a música está te preparando para que você tenha a emoção. Isso é dinâmica. E aí ele começa a falar mais forte. Ela se jogou da janela do 5º andar. Vai te contar um segredo. Nada fácil de entender. Vocês estão vendo que ele mudou a dinâmica para mais fraco? Você está dormindo, né? Dorme agora. Alguma coisa aconteceu lá fora. É só o vento lá fora. Isso é dinâmica. Quando ele quer chamar a sua atenção para falar, cara, cuida de mim, ele vai fazer muito mais forte. Quero colo, vou fugir. Vai te contar um segredo. Vou fugir de casa, posso dormir aqui com você. O peito dele está pulsando. Estou com medo. Tive um pesadelo. Vocês estão vendo? A gente usa a dinâmica musical em todas as obras. Uma mais com maior variação, outras com menor variação. Vamos lá. O volume é isso que eu fiz aqui o tempo todo, né? A gente vai aumentando ou diminuindo. Na dinâmica seria assim, segura o pessoal do microfone aí, tá? Para não estourar. Vamos lá. Seria mais ou menos assim. Isso é volume. Passemos? E tudo isso, gente, é medido em decibel. 1 decibel, 2 decibéis, 3 decibéis. É claro que num ambiente mais fechado, mais silencioso, nós temos os decibéis reduzidos, né? 20, 30 decibéis. Professor, a gente consegue 0 decibéis? 0 decibel? Difícil. Aqui no nosso planeta, talvez não, no espaço, com certeza. Mas o que acontece? Quando a gente fala em decibel, quanto maior o número de decibéis, vai prejudicando o nosso ouvido. E, galera, cuidado com o fone de ouvido. Hoje, os fones mais novos têm um filtro, né, de decibéis. Mas os antigos, quanto mais decibéis você tiver, você vai se prejudicar. Professor, quanto que é mais ou menos um show de rock and roll? Cara, o cara lá da mesa de som do rock and roll, ele vai, né, organizar para que a gente tenha aí em torno de 100 a 110 decibéis. Mais do que isso, começa
a atrapalhar o nosso ouvido. Entenderam? Então, tudo isso que eu falei faz parte do parâmetro intensidade. Podemos passar. Já o parâmetro duração. O que é o parâmetro duração? Gente, é o tempo, é o ritmo, é o andamento da música. Muita gente hoje escolhe as suas músicas justamente, né, por causa do parâmetro duração. Eu gosto daquele ritmo. Eu gosto daquela batida. Então, as músicas, né, tem que ter realmente o ritmo. Professor, existe música sem ritmo? Não, não existe. Não existe música sem ritmo. Professor, existe música sem o parâmetro altura, sem notas musicais? Por incrível que pareça, existem. Vou dar uma dica para vocês. O Emicida lançou um disco aí, estou fazendo propaganda, Emicida. Lançou um disco chamado Amarelo, e a primeira música dele chama Silêncio. Tá? Talvez o Emicida já tenha conhecido um cara que lá, essa questão já caiu no Enem, um cara que lá nos Estados Unidos, na década de 50, fez uma música com total silêncio. Um cara chamado John Cage. Olha que massa! John Cage foi este cara que fez a música do silêncio. Depois, ele quis dizer que não existe silêncio, porque o próprio espectador, ele colabora com a sua música. Então, gente, nós temos músicas sem notas musicais. Nós temos músicas sem a variação da intensidade? Podemos ter, mas sem a duração, tá? Sem o ritmo, não é possível. Vamos lá? Próxima, palavrinhas-chave que nós vamos ter aí para o parâmetro duração, tempo. É legal, porque isso aqui, sem querer, você já marca. Vocês já repararam que às vezes está passando aquela música, você está ouvindo aquela música e o seu dedão do pé, pena que não dá para mostrar, tá? Mas o seu dedão do pé está assim, ó. Ou você está lá e seu dedo assim, né? Isso você está marcando o ritmo, é algo bem instintivo, gente, é bem legal isso. O próximo é ritmo, né? Todas essas palavras têm a ver, você marca o ritmo, porque você está marcando o tempo da música. Andamento, se ela é mais rápida ou se ela é mais devagar. Tem uma música aqui de Brasília, talvez vocês não conheçam, não é da geração de vocês, tá? É de um cara chamado Oswaldo Montenegro, que é Pra Longe do Paranoá. Ele começa: numa tarde quente eu vou me embora de Brasília no submarino do Lago Paranoá. Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar. E de repente ele começa a fazer assim, ele vai andando a música e vai ficando bem mais rápido. Numa tarde quente eu vou me embora de Brasília no submarino no Lago Paranoá. Quero ser estrela no Rio de Janeiro. E ele vai ficando mais rápido. É isso, o andamento. O andamento, ele vai ficando mais rápido. Podemos passar? E ele é batido, justamente, ele é marcado, o parâmetro duração, em batimentos por minutos. É isso. Se eu tiver 60 batimentos por minuto, o maestro, vocês vão ver o maestro fazendo assim, quer ver, ó? Compasso quaternário. Mais ou menos isso, tá? Eu estou sem o metrônomo aqui. Agora, se eu tenho uns 120 batimentos por minuto, você vai ver o maestro fazendo assim. Quanto mais ele acelera, né, maior é o batimento por minuto que o maestro está fazendo. Ele está marcando, neste momento, o parâmetro duração. Vejam, os sambas, geralmente, é assim, ó, compassos binários. Nós não vamos falar muito sobre compassos não, tá, gente? Não vamos nos aprofundar, até porque a gente não tem muito tempo. Agora, uma valsa seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ele está marcando o tempo, ó. Valsas mais devagar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É bem legal esse mundo da música, né? Vamos lá, então. Olha só, as figuras de ritmo. Vocês viram que lá no começo eu falei que as pessoas precisavam, tá? Que as pessoas precisavam ter um modo de escrever a música, né? Um modo de registrar a música. E as figuras de ritmo foi uma das formas encontradas para marcar o ritmo.
tá? É interessante que, a partir de agora, quando a gente fala em figuras de ritmo, nós temos muito a ver com matemática. Pode passar. Olha que legal. Olha que legal. Essas são as figuras que nós temos de ritmo. Ah, mas isso aqui nos faz, né, ter um medo de ver música. Não, gente, não se preocupem. Nós temos essas figuras de ritmos: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Se eu partir do princípio que a primeira vale 4 tempos, é claro que em um outro cenário ela pode durar mais ou menos, estou fazendo um cenário mais comum, as outras figuras de ritmo, elas serão justamente a metade do tempo da anterior. Olha que legal, se a semibreve vale 4, a mínima vale 2 tempos. Vamos explicar isso mais fácil? Olha só, eu tenho, então, uma semibreve. Lembra do batimentos por minuto? Então, eu vou estabelecer este tempo aqui. Não sei se dá para reparar direitinho. Eu acho que dá. Presta atenção. Aguçem seus ouvidos, aguçem seus sentimentos, suas sensações. Olha só. Cada tempo, o som na semibreve deverá durar 4 tempos. O som seria assim: pá, pá. Fácil, fácil. Bom, mas e como é que seriam semínimas? Simples. Se eu manter, né, se eu mantiver esse ritmo aqui, a semínima, ou a mínima, desculpem, a mínima, ela vai valer 2 tempos. Olha só. Pá, pá, pá. É simples. Claro, a gente tem que treinar, né? Mas vamos lá. Olha só. O que acontece? Aqui nós temos cada divisão, nós temos essas divisões. Então, se eu quero tocar na flauta uma semibreve, eu tocaria assim. Uma mínima. Porque ela é mais curta. Isso, gente, nós chamamos aí justamente de frações. Quando a gente tem nesta música, né, numa música qualquer, esta divisão das notas, nós temos as frações. Deixa eu clarear um pouquinho mais. Essas figuras, elas estão dispostas no lugar da pauta, né, onde são as notas musicais. Então, além do som, eu tenho o tempo. E a semínima, professor? Quanto tempo durará a semínima? A semínima vai durar 1 tempo. Olha só, estamos fazendo frações. 4, a metade é 2. A metade é 1. Então, olha só, a semínima é justamente este tempo, tá, que nós temos. Pá, 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 pá. Então, numa música com notas hipotéticas que elas sejam só de semínima, eu cantaria assim, quer ver? Vou misturar agora com semínimas, mínimas e semibreves. Então, o que eu fiz? Eu aliei o primeiro parâmetro que nós vimos, que é o parâmetro altura, com o parâmetro duração, que é o tempo, tá ok? A outra seria a cocheia. Olha que legal. A cocheia, como eu disse, são frações. Aí eu preciso dividir o tempo. Agora tem que ter concentração. Vamos lá? Lembra? Olha só, como se eu estivesse jogando algo para o céu, ele vai ter um momento onde ele vai estacionar e vai voltar. Aqui é a metade do percurso. Isso é tempo, né? Então vamos lá, ó, duração. Agora semínimas. Mínimas. E aí vai. Vamos fazer semicocheia? Opa, semicocheia, já que é tudo dividido, é 1/4 de tempo. Eu tenho que fazer 4 sons em 1 tempo só. E lembrando que o tempo é isso daqui, ó. Vou começar da semínima,
vou passar para a colcheia e depois eu vou passar para a semicolcheia. Que rufem os tambores. Vamos lá, olha só. Pá, 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 pá. Fiz 4, tá? Aí nós temos agora a fusa. A fusa eu tenho que fazer 8 num tempo. 8. Olha que legal. E vejam isso nos instrumentos. O cara vai tocando mais rápido, mais devagar, naquele espaço de tempo, né? Se eu fizer agora a semifusa, 8 em 1, o pessoal aqui está olhando, falando, ele não vai fazer. Vou fazer. Vamos lá. Vou começar na semínima, hein? Pá, 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 colcheia, pá, 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 semicolcheia, pá, 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 semifusa. Pode contar, tem 8 aí, tá? Pelo menos eu espero que tenha 8. Agora, semifusa, galera, simplesmente eu não dou conta de fazer. Devem ter algumas pessoas que fazem pra caramba. Os bateras aí, ó, tocam muito e tocam semifusa. É essa a divisão dos ritmos. Vejam como eu posso usar isso aqui numa questão de fração. É muito legal isso, tá bom? Podemos passar? E o último parâmetro do som é justamente o parâmetro timbre. Gente, o que é o timbre? Esse é o mais tranquilo, este é o mais fácil, tá? Quando eu falo em timbre, eu estou falando da identidade da fonte sonora. É você saber dividir ou adivinhar, perceber, não é só adivinhar, é perceber de onde vem o som. Qual aquela fonte sonora que emite o som? As pessoas podem tentar imitar outras pessoas, mas de qualquer maneira elas não conseguem imitar 100% aquela fonte sonora, porque todos nós temos um timbre único. É isso que hoje existe, por exemplo, a galera aí das TIs, né? A galera que está vendo inteligências artificiais, pode usar este parâmetro aliado aos outros parâmetros para fazer casas inteligentes que obedecem à nossa voz. Por quê? A nossa voz é única. Então, é isso também, o timbre, pode passar, que é a identidade da fonte sonora. O timbre, ela tem aí essa capacidade de identificar de onde veio o som. Quando a gente ouve uma orquestra, por exemplo, e prestando muito atenção, é uma questão de treino, gente. Você consegue separar na sua cabeça, por exemplo, o som do violino, o som de um piano, o som de um violoncelo. Por que isso? Porque esses instrumentos, apesar de estarem tocando a mesma frequência, esses instrumentos têm timbres diferentes. Poxa, e o que faz, por exemplo, o Paulo ter um timbre diferente de qualquer outra pessoa? É a nossa composição física, os mínimos detalhes, desde quando o som ele é impulsionado, o ar é impulsionado pelo diafragma, indo, né, impulsionando os pulmões, indo para as nossas pregas vocais, cordas vocais e sendo amplificado pela nossa caixa de ressonância. O nosso, como eu já disse no início, o nosso corpo é um grande instrumento musical. Nós temos aí, olha só, esta possibilidade, quando o ar passa, de modificar algumas frequências que a galera da física, a galera da química chama de harmônicos, tá? Porque o timbre é o tom fundamental, por isso que a gente consegue distinguir um violino de outros instrumentos, né? Acrescido dos harmônicos gerados. Gente, e cada fonte sonora gera milhares e milhares de harmônicos. São as frequências geradas. Então, quando eu tenho uma flauta, Luiz Gonzaga. Quando eu
eu tenho essa flauta, essa flautinha doce, eu sei exatamente que é o timbre de uma flauta doce justamente pela sua característica do timbre. E qualquer outro instrumento também funciona. Pode passar? Isso é o timbre. Vamos passar? Gente, infelizmente nosso tempo aí se esvariu, né? Nosso tempo foi embora. Eu espero que tenham aproveitado, tá? Bastante. Vamos só fazer uma recapitulação para a gente não parar aí no. É isso aí. Hoje vimos, tá? 4 parâmetros do som. Os parâmetros é a forma da gente entender o som, tá? É isso que nós temos para entender o som, a qualidade física dele a partir dos parâmetros. O parâmetro altura, ele vai falar se as notas são agudas e graves. Graves, pouca frequência. Agudo, muita, né? Frequência maior. O outro parâmetro é a intensidade. O parâmetro de forte e fraco. É saber que uma música está sendo mais forte ou mais fraca, uma nota é tocada mais forte, uma nota é tocada mais fraca. Lembra, gente, eu estou falando notas musicais, mas serve para qualquer coisa, qualquer matéria. O outro parâmetro é justamente o parâmetro de duração, é o ritmo, é a balada, é aquela tunte, 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 que a galera se amarra, né? E também nós temos aí o último, que é o timbre, reconhecer a fonte sonora. Lindos, lindas, pessoas maravilhosas. Eu gostaria aqui que vocês realmente podem passar, aqui é meu e-mail, tá? De um projeto que estamos fazendo na nossa escola, de aproximar os alunos, pode ser para qualquer pessoa, se vocês quiserem ter qualquer dúvida tirada. E eu espero que tenham aproveitado bastante a aula, tá? E daqui a pouquinho vocês não vão embora, que daqui a pouquinho nós temos uma aula de história, tá? Temos uma aula maravilhosa aí, vocês vão curtir pra caramba. A última frase de um grande músico, tá? Chamado Guilherme Arantes, também não é da geração de vocês, né? Mas o Guilherme Arantes fez uma música que cabe muito bem para esse dia, tá? Para este momento que estamos passando. Ele fez uma música que era mais ou menos assim. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que possa imaginar. Eu espero que todos tenham aí a serenidade para passar por este momento de uma maneira linda, maravilhosa. Até mais a todos, tá? Foi bom estar com vocês.